Meus queridos, que prazer estar aqui em mais um vídeo para hoje nós conversarmos sobre a súmula vinculante 24, que diz respeito a crimes contra a ordem tributária. Então, se possível, eu gostaria que você acompanhasse essa explicação olhando para o artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Mas antes da gente explorar melhor o tema, vamos olhar o que nos diz a súmula vinculante 24? Olha aí. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Bem, se você está com a Lei 8.137 em mãos, eu gostaria que você desse uma olhada, em geral, para os artigos dessa lei. Por quê? Porque ela prevê crimes de três naturezas. Ela prevê crimes contra a ordem tributária, ela prevê crimes contra a ordem econômica e crimes contra as relações de consumo. Onde estão os crimes contra a ordem tributária? Nos artigos 1º a 3º da Lei 8.137 de 90. Se você fizer a leitura agora, qual que você vai perceber que é a diferença? No artigo 3º, nós temos aqueles crimes que são funcionais, ou seja, eles são crimes praticados pelo funcionário público. Aliás, são crimes, inclusive, muito semelhantes a alguns que a gente encontra no Código Penal, como é o caso da corrupção passiva, do crime de concussão, da advocacia administrativa e de algumas outras condutas. Nesse caso, nós temos a aplicação do princípio da especialidade. Se é um funcionário da administração fazendária que está praticando uma daquelas condutas ali, então a gente aplica o artigo 3º da Lei 8.137 de 90 e afasta a aplicação daqueles crimes mais genéricos do Código Penal, como 316, que prevê a concussão, 317, que prevê a corrupção, e o 321, que prevê a advocacia administrativa, e frente ao princípio da especialidade, aplica o artigo 3º da Lei 8.137 de 90, que não tem um nome em iuris específico. A gente chama tão somente de crime contra a ordem tributária. Bom, e o artigo 1º e 2º, já que é o primeiro que tem a ver com a súmula que a gente está conversando hoje? Esses artigos, eles tipificam condutas que são praticadas pelo contribuinte. No artigo 1º da Lei 8.137 de 90, nós temos a conduta de reduzir ou suprimir tributo, mediante uma daquelas formas de se fazer isso, de se reduzir ou suprimir tributo, que você encontra ao longo dos incisos do artigo 1º. E aí, a questão que surge, que é decidida justamente por essa súmula vinculante, é quando que esse crime ele pode ser tido efetivamente como caracterizado, como consumado. E, de certa forma, aliás, de maneira muito direta até, a súmula vinculante 24, ela está ligada efetivamente ao tema ação penal. Por quê? Eu vou voltar com você para a súmula para você entender isso muito bem. Quando a súmula diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, essa súmula ela traz o lançamento definitivo do tributo com uma vinculação à questão da consumação do crime, ou seja, como se fosse uma condição objetiva de punibilidade. Não tem como alguém responder pelo crime previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, ou seja, responder na esfera penal, sem que na esfera administrativo-fiscal tenha ocorrido o lançamento definitivo do tributo. Ou seja, a esfera penal, nesse ponto, depende da esfera administrativo-fiscal. Isso aqui é uma exceção. Por quê? Porque o que nós temos como regra é a independência entre as instâncias. Geralmente, a instância penal ela não depende de uma outra para que a gente possa ter um determinado crime como consumado, como efetivamente ocorrido, mas aqui nesse ponto depende. Então, para que alguém possa efetivamente responder por esse crime, é necessário que se averigue se na esfera administrativa fiscal houve efetivamente o lançamento definitivo do tributo. Então, olha que interessante. É uma tese de defesa muito forte. Se alguém foi denunciado por esse crime, mas na esfera administrativo-fiscal não houve ainda o lançamento definitivo do tributo, então a súmula vinculante 24 ela pode ser utilizada. E lembrando, inclusive, que os nossos tribunais superiores entendem
que essa súmula vinculante 24, ela já se aplica a fatos anteriores a ela, fatos pretéritos. Na verdade, o que a gente teve aqui é realmente uma vinculação em relação ao entendimento consubstanciado já pelo Supremo Tribunal Federal em diversos outros julgados anteriores. Não deixe de ler atentamente, aproveite que nós falamos hoje sobre a Lei 8.137 de 90, não deixe de ler detalhadamente os artigos dessa lei. Não somente esses que trazem crimes contra a ordem tributária, mas aproveite que você já está com a lei aí aberta, dê uma olhadinha também nos crimes contra a ordem econômica, nos crimes contra as relações de consumo e aproveite e faça as suas remissões. Olha, tanto para aqueles que advogam na área criminal, quanto para aqueles que vão se preparar, estão se preparando para a prova da OAB ou vão fazer concurso público, a remissão muitas vezes ela te ajuda na hora de resolver uma determinada situação concreta. Você lembra de algum detalhe importante, de algum artigo que você deve utilizar. Então, exemplo, eu não falei para você hoje que em relação à Lei 8.137 a gente trabalha com o princípio da especialidade? Então, vai naqueles crimes genéricos que eu falei do Código Penal, a concussão no 316, a corrupção passiva no 317, a advocacia administrativa no 321 e faça uma remissão ao artigo 3º da Lei 8.137/90. Foi um prazer enorme estar aqui com você nesse vídeo. Abaixo desse vídeo eu vou deixar alguns links. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.